Então, galera, trazendo aí as polêmicas da arbitragem do jogo Palmeiras e Flamengo lá no Allianz Parque, tá? Dando os créditos aí ao programa F90 da ESPN, tá? E já pedindo também, dá aquela moral pro canal aí pra gente crescer. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e compartilha. Vambora pro vídeo. Renata Ruel está roxa de raiva em relação à arbitragem. E, Rê, mais uma vez eu vou convocar a sua presença aqui no nosso belíssimo telão para mostrar erros de arbitragem. Na verdade, lances duvidosos. Primeiro do Varela, depois do pênalti. Segura aí, Olavo, para não soltar ainda. Sortou. Vamos ver como é que vai. Você quer trocar de lado comigo? Que aí você fica lá pra Vamos lá. Vai. Vamos lá, conta pra gente o que aconteceu aí. O que aconteceu aqui? O que a gente está vendo? Mão. Uma infração de mão. Aquela ação de bloqueio que a instrução da regra hoje fala, que ele amplia o espaço corporal, a bola bate no braço e, além de tudo, bloqueia a passagem de bola. Então, isso hoje é infração. A grande questão aí é o quê? Dentro ou fora da área? Aqui, ó. Né? É assim, a gente tem sensação. E quando você pega o posicionamento do árbitro, o árbitro, ele tá próximo à meia-lua já ali da área. Ele não consegue ter convicção. Para ele ter uma visão melhor, aonde ele teria que estar? Nessa linha paralela. Ele não tá, ó, a gente nem vê o árbitro nessa imagem. Aí você tem a imagem do VAR. A imagem do VAR também não está na linha paralela. Ah, entendi. Você não tem como adivinhar ou acertar, ou ter uma imagem conclusiva se o toque é dentro ou fora. Até porque você não tem uma imagem real da linha. E aí, se você não tem uma imagem real da linha, Nath? Eu tenho uma dúvida, Rê, porque a sensação, naquela imagem anterior, a sensação é de que, normalmente, quando o defensor está com o pé na linha da área, é pênalti, certo? Sim. Por mais que o adversário esteja fora. Sim. A sensação que eu tenho naquela imagem que a gente estava mostrando é que a perna dele, a que tá Tocando o chão. Não, a que tá pulando. A que tá pulando. Ela tá em cima da linha. Como é que funciona a regra nesse caso? E aliás, bela observação da Nath, e dizem até que para auxiliar, o ideal era ter uma câmera que conseguisse virar, né? Para você girar, ter uma... pegar todos os girar e pegar, né? Claro. Todos os ângulos, né? Porque ali, onde vai ser? Onde é a infração? É o ponto de contato. Então Isso aí, você vai analisar aonde bate no braço dele. Isso. O primeiro contato da bola com o braço. O primeiro contato tá fora ou tá dentro? Eu vou falar pra vocês que eu tenho até a sensação de estar fora, mas é sensação. Tá. Se você não tem 100% de certeza, se você não tem uma imagem conclusiva, você mantém a decisão de campo. A decisão de campo foi pênalti. A decisão de campo foi dentro da área. Ele marca. Ele marca dentro, com convicção, mas a posição dele em campo também não é a melhor, Edu. Então, essa câmera aqui que deveria girar, que a gente tá falando, e a Natália observou sobre essa perna aqui, ó, que seria a perna que Ele tá tem que no ar, estar né? pisando na linha ou ele Mais tem que estar esticado, na nas direção duas da linha? Na direção da linha. Já considera. Então a linha é considerada dentro da área. Se o braço dele toca e o braço dele tá nessa direção da linha, aí na linha é pênalti, é dentro da área. Assim, eu acho muito interessante Diga-me. essa questão de que tem que prevalecer a decisão de campo se não há convicção. Você só pode dar um pênalti ou expulsar alguém de campo se você tiver muita certeza que o lance é pra isso. Na dúvida, você não faz. Essa imagem, pra mim, Fala, Bubu. ela Eu tenho a impressão que ela não é que foi fora. conclusiva. Não Mas dá não é pra conclusiva. categorizar 100% que a bola está fora. Mas se a gente puder botar a imagem de novo, Lose vai a perna colocar Lose, direita Lose do, tá falando lá. do Varela, ó lá, está em cima da linha. Então vamos imaginar, a perna direita dele está em cima da linha. Onde é que está a bola? Está à esquerda da perna dele. Está do braço esquerdo dele. E o cotovelo não tá Então, na linha da perna. Eu subentendo que está fora. Se a perna direita dele está em cima da linha e o lance foi do lado esquerdo do corpo dele, está fora essa bola. É que eu entendo. Se eu fosse... Mas com a perna na linha seria pênalti, então. E o corpo isso? inclinado, Não, é a né? posição da bola. O corpo tá A inclinado bola. aqui. Onde a bola Não, se bateu o jogador tá com É o pé em onde cima a da bola linha bate. e comete um pênalti Não, com uma então. perna fora da área, A dúvida, não é falta. A não é dúvida é exatamente pênalti. essa, assim. Quando eu questiono a questão da direção da perna dele, que tá ali na direção da linha, é se isso determina como pênalti. Porque o cara que tá com o pé em cima da linha e faz a falta no jogador que tá fora é A pênalti. gente tem a linha aqui, ó. Coloca aqui, ó. Não, é Vamos pra A gente entender. tem a linha aqui, ó. Vamos Então é entender. isso, Olha lá, ó. tá no A camarote. linha tá aqui, ó. Pra você que tá no Certo? camarote. Aí você tem... Vamos dizer que essa é a grande área, apesar da marca do pênalti estar ali. Então eu tenho essa perna, que é a sensação linha. que tá em cima. É. Aí eu tô com o braço aqui.
Tá. Né? A bola bateu no de A fora. bola bate aqui. Se esse braço tá na minha direção da linha, Ok, se é não... dentro. Se esse braço, Tá. a minha perna tá aqui, mas aí é onde bateu a bola. Então é no braço. É, o porque o braço goleiro, tá fora, se o goleiro pega a bola... é fora. Se o goleiro tá com os pés dentro da área, mas pega a bola verdade. fora da área aqui, é falta. É isso. É isso. É, É exatamente. onde é o toque. Vamos voltar nessa imagem aqui, e só pra mostrar o seguinte, ó. O Lógio, o Olavo, o Marcel, coloque aqui no telão, só pra mostrar. Essa aí, frisa aí, ó, frisa aí. Aí, coloca aqui no telão pra mostrar uma coisa que é interessante, ó. Olha quem tá aqui, ó. Ele tá bem, por isso que o Birner falou da convicção e do lance do pênalti e tal. Ele tá na direção, né, do lance. Sim. Então ele meio que olha na diagonal. Ele olha na diagonal, tem um jogador do Palmeiras, mas está alta aqui pra ele. Ele tem como ver ali? Então, não tem. É isso que é interessante quando a gente fala da paralaxe. O que é a paralaxe? E aí, a paralaxe é quando você tem uma ideia errada da posição do objeto por você não estar na linha. Então, o que a gente fala muitas vezes do assistente? A linha tá aqui, ó. Tá. Se eu não estou na linha do impedimento correta, ou se eu não estou nessa linha para definir dentro ou fora, eu tenho uma visão equivocada da onde é o posicionamento dessa bola ou do jogador. É onde gera a paralaxe. Então, assim, você tá aí, certo? Eu tô aqui. Acontece um lance de impedimento aqui, ou essa questão de dentro ou fora, se eu não tô exatamente na linha, num lance ajustado, eu erro. Porque existe a tal paralaxe que dá uma sensação equivocada da posição do objeto. No áudio do VAR, quando eles vão tomar decisão, eles falam, tem a paralaxe. É paralaxe. Porque a imagem não é perfeita nem pra eles. Sim. Imagina sim. pro árbitro que tá no campo vendo uma Exatamente. vez Exato, só. tem a paralaxe Bem pros lembrado. dois, tem a paralaxe pro árbitro e tem a paralaxe pro VAR. Porque não existe a linha na área. Então, paralaxe à parte, você acredita que foi bem marcado o pênalti ou não? Eu tenho a sensação até de fora, mas eu não tenho convicção. Então aí você mantém a decisão do campo. E a decisão do campo dele foi pênalti. Isso é protocolar. Ele deu pênalti no campo, ele tem dúvida, ele mantém. Mas você vendo aqui não marcaria, né? Eu, pela sensação que eu tenho, Sem foi certeza fora. não marcaria. Foi Bom, enfim, fora. Teve um outro lance que foi do Vitor Roque, que o Alexandre teria empurrado eles, foi ou não? Coloca aí, roda esse lance. Temos muitos lances dessa Tigrinho partida. cai muito na área, né? Impressionante, inclusive né? o do São Paulo é mais engraçado. Vamos lá. E aí você tem um contato. O que você tem aí pra mim? Ô, Nath, vem cá, Nath. Não, É o isso. Edu... O Edu tá aqui, vem cá, Edu. Você tem disputa de bola. Tá, eu tô aqui Você esperando. tem disputa de bola, é normal. Eu quero subir pra cabecear. Você tá vindo em cima de mim. vou ali, a É bola até tá- normal, não é? É. Um braço de proteção até, pra eu fazer Pra isso fazer aqui um em movimento você, subir. pra eu poder subir A e cabecear. Isso pra mim é Essa daqui que eles normalmente fazem. normal. É diferente, lógico, existe a Tá. questão de eu fazer isso Vamos lá, aqui vou disputar a bola e isso e você me aqui, empurrar. né? Isso. Qualquer Tem, dia- lógico que tem diferença. Você tem que entender essa intensidade. E aí temos aqui a imagem. Então, pra você, agora aqui, ó. Isso aqui... Isso pra mim não é penalidade. Não é Pra pênalti. mim faz parte do jogo. Você não tem um empurrar forte, você tem uma disputa por espaço que o jogador até põe uma mão nas costas pra subir. Tá? Eu não vejo penalidade. Só que eu também achei. preciso concluir isso com um pênalti marcado pro Flamengo. Então eu preciso fazer a comparação dos dois lances. Na minha opinião, o que acontece? Aí o VAR nem chama. É porque o árbitro é o mesmo, a equipe do VAR também É a mesma. mesma. E aí o VAR não chama. Não chama. Por quê? Porque o árbitro em campo deixou seguir e o VAR deixou seguir. Aí você tem um outro lance, que é o pênalti marcado Vamos rodar o pênalti, então. pro Vai, Flamengo, que pra mim você também não tem impacto. Pra mim aí você não tem impacto. A grande questão é Então esse slow aqui já foi. motion. Vamos pôr agora o pênalti do Arrascaeta no lance com o Murilo ali. Com o Murilo, pra mim aí não há penalidade, tá? E o VAR não chama. Olha lá. A grande questão é, tudo em slow motion parece falta. Tudo em slow motion parece pênalti, né? Então, no Vitor Roque ali, o Alexandro, em slow motion, você fala, é pênalti. Pô, no VAR... Aí você olha... Em slow, beijo de vó é falta no VAR. É isso, aí você Vocês ficam aí olha isso achando aí que em é slow motion, você fala, é pênalti. Mas o futebol não é jogado em slow motion. Ô, Rê, ó, tá bem pertinho de Deixa você eu o até lance. sair aqui, ó. Só pra A você pergunta Tem mostrar... time que joga em slow motion de vez em quando. É. Aí. Ó,
A Vem um pergunta pouquinho. esse braço na altura do estômago, Aqui. ele impacta na progressão do jogador? O que a regra fala? Como é que mede isso, Então, Rei? a regra fala que nem todo, e a regra deixa claro, futebol nem é esporte de todo contato. segurar é falta. Nem todo segurar é falta. Exatamente. A regra deixa isso claríssimo. Para ser falta, tem que gerar impacto claro na ação do adversário. O que eu vejo aí? Eu acho que o Murilo até ali, ó, ele corre correu o risco, mas É que ele dá uma a hora que ele vai, ele passa a mão no corpo. E aí, ó, sabe aquela mãozinha assim de leve? Eu acho que até pensa assim, nossa, não posso segurar. E aí ele solta, você vê que ele solta. E o Arrascaeta, ele dá um tapa a mais na bola, que eu acho que ele já tinha até perdido um contato mais próximo da bola. Ele cai depois. Eu também acho. Ele cai depois. Ele não cai com aquele braço passando aqui. ali. E pra mim é um braço que passa, não é um braço que segura. É, que faz isso aqui, ó. Não Impede o segura. jogador. Pênalti ou não, Digo? Não, porque pra mim, Ah! cosquinha, entendeu? É o movimento ali, quando você passa a mão na barriga Mas assim, ó, dá né? vontade de rir, dá vontade de rir, Eu entendeu? faço com a Malu e com a Dona Cia de cosquinha. Então, isso aqui é sobre o look. Então dá um Essa desespero. mão pra mim parece até mais um carinho. Finiquito. Do que eu segurar. Vem aqui. Eu quero polemizar. Então vai, Biner, Vai, polemiza. Arrebenta, Aqui é Biner. programa pra polemizar, Biner. É o seguinte, se houvesse um medidor de impacto, eu sei que não existe, para você definir quando o jogador é derrubado ou muito atrapalhado nos pênaltis marcados do futebol brasileiro, eu garanto de cada 10, no mínimo 7 não seriam marcados. Aqui no futebol brasileiro, Concordo. isso infelizmente é pênalti, apesar de futebol real não ser. É. E ao que eu tenho que me apegar? Ao padrão, entre aspas, Brasil. ao que acontece mais vezes no Brasil, vendo o pênalti do Grêmio, vendo o pênalti que deram pro Palmeiras contra o Ceará ou contra o Sport, vendo o pênalti que deram pro São Paulo contra o Grêmio e assim por diante. Eu só falando alguns, porque são tantos lances. São muitos. Aqui no Brasil, encostou na área, deu uma mexidinha no corpo, se joga que é pênalti. E eu tenho que concordar com Biner, é você, isso. Biner. Eu tenho, porque a hora que a gente Você não vê polemizou, é porque é verdade. os pênaltis que estão sendo marcados nesse campeonato, é isso. Encostou, Não, o cara Isso, que encostou, joga. é pênalti. compensa. Ô, Rê, e sabe o que me Mas aí surpreende? deveria ter... Então, aí é isso que eu falo. Se você vai marcar esse pra mim um erro. Então o VAR deveria ter É o chamado critério. no lance do Vitor tenho- Roque. não existe. eu tenho uma- Entendeu? Aí VAR. faltou Não, mas critério total. Mas a gente tá cobrando um critério que nunca Que existiu. não na existiu. arbitragem. Concordo também, Eu Nath. falei que não foi pênalti, mas isso foi muito mais pênalti do que aquele que deram no Allianz Parque, na semifinal do Paulista, no dia 10 de março. Ai, chora! Né? E o Arboleda é chutado Chora. pelo Tigrinho que se atira e marca um Aquele é pênalti. pra dar o Bryce White. Entendeu? Diferente dele. Aquilo ali é uma Aquele não é. aberração. Esse aí, eu não marcaria esse Renato, pênalti. eu mas tenho- isso aí é muito mais pênalti do que aquele Eu que tenho- marcaria eu o tenho uma coisa Palmeiras. Na verdade, você tem um VAR apitando o jogo hoje no Brasil, a gente sabe disso. Nós estamos só na 10ª rodada do Brasileirão e você vê que é polêmica todo final de semana. Toda rodada é polêmica, fora a Copa do Brasil. É. E aí, Biner, você tem essa questão hoje que a gente vê os árbitros em campo perdidos e o VAR apitando o jogo. Você pelo menos entendeu o que é o Ter futebol. jogado bola descalço. Mas você não jogou. A impressão que eu tenho, Renato, é que os árbitros nunca jogaram bola. Nem no Interclasses. Não é possível que você não jogue bola pra apitar um jogo de futebol. Eu vou recomendar o estágio no Sabe? Cruz, no Aí- Marambaia, vai lá assistir os jogos de Agora, base, e só um outra pouquinho ali coisa, pra entender como é que é o mundo real. Biner,